acredito que já iniciou a gravação. Vou desativar minha câmera por motivo de talvez melhorar um pouco a conexão da internet. Porque às vezes quando fica transmitido áudio, vídeo, tela, pode ser que dá uma travada. Não está dando certo, Genival? O Genival está tentando conectar aí. É difícil, hein, Genival? Hoje eu tô no celular, professor. Vamos ver se vai rodar o trem. Tá no celular, Cristiano? Hoje sim. Trocou? Não, né? Hã? Não trocou de celular, não, né? Não. Eu vou mandar um trabalhinho para vocês depois da aula, no finalzinho da aula. Aí, deixa eu fechar aqui. O Genival já está conectado e está pedindo para entrar ao mesmo tempo, daí eu não sei o que está acontecendo. Aí era bom que você acessasse as questões pelo computador, ficaria mais fácil, eu acredito. Né? Não sei. Visualizar. O trabalho é para entregar hoje? Olha, ele é um pouquinho extenso, sabe? Eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada. Né? Cadê, Genival? Genival, você está conectado aí, Genival? Dá um salve aí, que eu tô vendo. Tá aparecendo que você está tentando conectar e... Tá aparecendo que você está conectado. Assim, é umas questõezinhas, assistir uns videozinhos, né, do YouTube e tal, fazer umas pesquisas, dar uma lida aí nos arquivos, né, dar uma intensificada aí nos estudos, né. Então, daí eu vou passar para vocês ali um arquivinho em Word, aí dentro do arquivinho Word já vai os links dos videozinhos e os links da onde vocês podem estar lendo e as questõezinhas ali para estar respondendo. Tem umas que é só pesquisar no Google ali que já acha a resposta bem tranquilo, né? É bom só para praticar a leitura, entender, né? Ver a diferença uma da outra. Tipos de manutenção preditiva, preventiva, corretiva planejada, não planejada. Esse tipo de pesquisinhas assim, né? Nada muito extenso, né? Não precisam fazer um arquivo aí de uma página para cada resposta, pode ser alguma coisa bem resumida. Deixa eu ver quem mandou a mensagem para me encontrar. E agora, que turno que é? Genival? Alguém consegue reconhecer se essa face aí é do Genival? É esse mesmo. Esse aí mesmo? Essa criaturinha aí. Agora, vou ter que tentar mandar o link para ele do grupo. Vamos tentar ver se eu consigo. Eu não sei, às vezes ele tá pegando. Vamos ver aqui. Genival Orioli. Professor, esse último que o senhor pegou é da reunião passada, se eu não me engano. Não, esse é o que está na descrição aqui, ó. Descrição do grupo, tá vendo? É esse que a gente entrou hoje, não foi? Eu entrei naquele último que foi postado. Esse aí foi da reunião de ontem, parece. É o mesmo? Genival, tenta esse aqui, Genival. Tenta aí. Ele apareceu como conectado para mim, aí depois apareceu ele tentando conectar. Vamos ver se vai aparecer no log. Esse daí, professor, foi colocado ontem para a gente poder entrar na reunião. Não sei se é o mesmo, para a gente poder usar. Esse aí foi o outro professor que criou, né? Parece que sim, pela reunião de ontem que teve com a gente. Mas é o mesmo? Não, esse que vocês estão usando agora é o do grupo. É o que eu entrei, é o mesmo que está na descrição do grupo. Ah, tranquilo. Mesmo link da descrição do grupo. Pena, né? A Genival acho que ele já
consegue conectar. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um. Beleza. Pessoal, vocês conhecem máquinas operatrizes aí pesadas, né? Essas máquinas grandes aí das indústrias, torno, fresa, centros de usinagem, essas máquinas que precisam trabalhar sobre guias, né? E a gente já viu esses dias atrás aqui elementos de apoio, né? Que são guias lineares, barramentos, esse tipo de equipamento mais deslizante, né? Que a gente viu aí patins, a gente viu engrenagens. Então, assim, todos esses elementos que a gente já viu até agora fazem parte de máquinas, né? Então, aqui dentro desse equipamento, então, a gente tem aí engrenagens, tem guias lineares, tem lubrificação, tem rosca, tem fuso, tem comandos de válvula, né, para lubrificar. Então, assim, todas aquelas partes que a gente já viu, né, de peças separadas, compõem aí um equipamento inteiro, né, um equipamento completo. Então, vocês podem estar vendo aqui na parte inferior, essa parte inferior ela é toda de aço maciço, ela não é oca, né? Tem algumas partes que são ocas, outras não. Mas, na maioria das vezes, a parte mais pesada é a parte inferior, que é a parte que tem que dar suporte a todo o peso da máquina em si e o peso da peça que está sendo usinada e das ferramentas e da estrutura do mecanismo, né? Aqui atrás tem uma caixa de engrenagens, né? Uma caixa com motor, normalmente. Tem algumas que são hidráulicas, tem algumas que são elétricas. Então, assim, um motor elétrico que bombeia um sistema hidráulico, e esse sistema hidráulico que faz com que a placa do torno gire. Então, assim, essa parte mais reforçada aqui embaixo, ela faz parte, então, da estrutura da máquina. Hoje, essas máquinas não são tão superdimensionadas, né? Aquela primeira que a gente viu ali agora há pouco, ela está bem superdimensionada, a parte inferior ali. Opa, agora. A dorzinha aqui, apanha, viu? Vamos ver se vai. Certo. Então, essa primeira máquina que a gente vê é uma máquina um pouco mais antiga, né? A máquina escura aqui, uma Harvey, é uma máquina um pouco mais antiga, mais robusta, bem parruda, né? Aguenta o tranco. Podem ver que ela é uma máquina bem estruturada. E esses componentes dela, essas partes mais escuras aqui, são todas feitas de ferro fundido nodular. Então, existem vários tipos de ferro fundido. Tem o ferro fundido nodular, ferro fundido cinzento e vários outros. As máquinas de hoje em dia, CNC ou torno convencional, eles ainda continuam sendo feitos dessas estruturas de ferro fundido. Então, essas estruturas de ferro fundido, elas são feitas aí em fundições. Alguns outros componentes, como o contraponto, por exemplo, também é feito de ferro fundido. Só que ela não é tão pesada quanto a primeira que a gente viu, né? Ela é um pouco mais leve, justamente porque foi evoluindo com o passar do tempo, foram feitos cálculos, visto que não precisava de toda aquela estrutura lá para aguentar o peso. Hoje é tudo calculado, né? Em software, Professor, conseguiram maximizar. Oi. tão quanto também para poder identificar um pouco das cores, né? Você identificar os componentes, certo? Eu creio que é isso também. Na parte inferior aqui, se você vê essa parte azul, toda essa parte azul dessa máquina aqui é toda de ferro fundido, toda a parte estrutural inferior dela. Eles já pintam de azul já para dar uma diferenciação aí do tipo de componente da máquina, né? O contraponto também é feito de ferro fundido, então ele já está lá azul também. Então eles já utilizam outro tipo de tinta e outro tipo de cor já para diferenciar esses componentes das máquinas. Aqui então a gente está vendo um torno CNC todo desmontado. Então, a parte da guia linear, na verdade, do barramento, né, na guia linear, essa parte lisa aqui em cima que dá o deslocamento em Z, né, que é em profundidade, e essa parte que sobe e desce aqui é a parte que dá o diâmetro. E aqui a gente tem o eixo árvore desmontado. Então, aqui atrás tem as correias, lembra das correias dentadas? Então, aqui atrás tem o motor, tem as correias dentadas. Essa parte estrutural aqui, ela é fundida, então, né, em moldes, dentro das fundições, aciarias. Deixa eu ver se é o próximo slide. Aí, o próximo slide. Então, a gente tem aí um cadinho, né?
derramamento de ferro fundido. Dentro desse molde aqui, então, está o perfil estrutural da base das máquinas ali, já uma pré-forma. Então já tem toda uma pré-forma, né, da parte estrutural das máquinas, só que ela não vai sair perfeitinha, não, ela vai sair toda rugosa, toda com acabamentos a serem feitos, usinagens a serem feitas, assim como retífica também. Então são máquinas que desenvolvem máquinas, que criam máquinas. Então aqui, então, é um exemplo, né, de um grande molde, de uma base, aí, de uma estrutura de máquina, e estão fazendo o derramamento. Essas partes que estão saindo fogo aqui é onde o aço está derretendo, está preenchendo e está chegando até lá e está queimando, né? Tá, digamos assim, está solidificando novamente. Essas máquinas, elas são projetadas, para ou ficarem fixas no chão, diretamente no solo, ou elas são projetadas para ficar em cima de algum tipo de dispositivo que absorve a vibração dessa máquina. Tudo vai depender do fabricante, o cara que desenvolveu a máquina. Então, para você saber se essa máquina precisa estar sobre vibra-stops ou se precisa estar diretamente fixada no chão, vai depender do quê? Manual de instalação da máquina, que vem junto com a máquina quando é comprada essa máquina. Se não tem que pesquisar no Google, verificar se existe algum manual, né, online, PDF, para vocês fazerem o download do equipamento e ver qual a necessidade de fixação dessa máquina. Existem vários tipos de vibra-stop. Então aqui a gente está vendo um vibra-stop grande, né? Existem vários tamanhos. Então esse daqui é um vibra-stop mais pequeno, do meio, né? Bem pequenininho, aí deve ser uma rosca de 1/4, um diâmetro de 6 milímetros de diâmetro nessa rosca. Então esse aqui é um vibra-stop bem pequeno, com equipamento leve. Esse da direita já é um vibra-stop mais pesado, mais parrudo, aí, com equipamento mais pesado mesmo. E esses coxins aqui, não sei se já ouviram falar em coxim. Coxim também é um vibra-stop. Normalmente vocês vão encontrar aí os vibra-stops no motor do carro ali, que fica entre a fixação do motor e a estrutura do veículo. E daí ele absorve a vibração do motor e não transmite essa vibração para a carcaça, né, para, digamos, a estrutura veicular. Senão, a hora que o motor está lá, você está segurando. Opa! Tem um desses aí também que ele vem fixo também, né? Tipo, se você fixar ele no chão. Na verdade, essa parte desse do meio, a parte inferior vai no chão e a parte menor, que é a parte de cima, vai na máquina. Esse tem maior que está à direita também é a mesma coisa. Né? É que tem um que eu vi que ele vem com a aba, tipo uma barra chata, né? Com a espessura tanto quanto para poder suspender e aguentar o trabalho do torno. Ele fixa no chão, né? Tem Pra uns ele não que poder são se fixados no mexer. chão. Para não poder se mexer, senão ele tira um pouco do trabalho do torno. Isso. Então, aí vai depender do manual de instalação da máquina, né? Se o fabricante diz que tem que ser fixado diretamente no solo, daí vocês não vão utilizar esse vibra-stop aqui. A gente já vai chegar nele aí. Só que não é nem todos, né, professor, que precisa ser. Eles têm uma quantidade de tipo... Vai depender do tamanho da... do trabalho. Do cavalo ali. Isso. Qual o tamanho da peça que você vai estar usinando, né? Então esse torno ele vai ter uma capacidade máxima ou mínima, né? Qual que é o tamanho da peça que você vai estar usinando num centro de usinagem? Esse centro de usinagem tem uma capacidade máxima e mínima. Qual o tamanho da ferramenta que você vai estar usinando? Então tudo isso vai depender do fabricante. Se você prende uma peça muito grande, desbalanceada, num torno pequeno, a hora que você ligar a placa, pode acontecer da placa girar, haver uma vibração tão grande pela peça ser muito grande ou maior do que a que deveria ser, né? Tipo, excedeu a capacidade máxima da máquina, essa peça vai girar, como ela vai estar com o peso fora de centro, né? Sem excentricidade, ela vai começar a vibrar, e dependendo dessa vibração, você pode até tombar esse torno. Então, assim, dependendo do RPM também. Então, às vezes, tudo isso influencia aí com o fabricante. Às vezes não vai tombar, mas às vezes você vai forçar a estrutura da tua máquina e vai poder estar ocasionando uma trinca em um barramento, em algum determinado ponto ali, pela vibração, né, dessa carga exceder a capacidade do equipamento. Então,
Se o torno ele tem lá uma placa que abraça 300 milímetros, você não vai querer colocar uma peça de 450, de 500 milímetros. Né? O ideal seria que você colocasse uma peça de, no máximo, 300 milímetros. O VibraStop, então, ele deve ser dimensionado de tal forma que suporte o peso do equipamento e as vibrações. Existem no mercado aí vários tamanhos e tipos de VibraStop. E quanto maior for a máquina, maior as dimensões que o VibraStop tem que ter, né? Não adianta você querer colocar um VibraStop pequenininho desse, né, num torno de 3 metros de barramento. Então, tudo vai depender aí do peso da máquina e ver no catálogo qual que é o peso que esse VibraStop, né, que o fornecedor da máquina está dizendo que tem que ser usado. E quando a máquina precisa ser fixada diretamente ao solo, eles utilizam uns parafusos, não sei se já ouviram falar em parabolt. Alguém aí já teve contato com parabolt? O que eu falei agorinha, professor. É, né? Parafusado, né? No concreto. Isso. É porque depende do torno, né? Depende do torno. Igual o senhor falou. Se ela precisar de bastante CV ali da máquina, e da espessura ali, então ele vai precisar ser fixado com parabolt. Então, o parabolt, como que ele funciona? Ele tem ali uma rosca interna, tem essa parte externa que é ranhurada, né, que ela é cortada, e tem essa conicidade na porca. Então, a hora que você fura o chão, né, vamos ver próximo ali, a hora que você fura o chão com um determinado diâmetro, dado pelo tamanho do parabolt, então cada tamanho de parafuso precisa de um tamanho de furo, né? Então você tem ali a jaqueta, o cone cunha, a porca arruela e deixa eu ativar o modo do Genival. Aí você tem a porca em cima, né? E o corpo, porca, arruela, a jaqueta e o cone cunha. Conforme você vai girando a porca lá em cima ou o parafuso, esse cone sobe, fazendo com que essas ranhuras abram, faça a fixação ali definitiva. Você nunca mais consegue tirar esse parafuso, a não ser que você quebre ali o concreto do chão, né? Ou meta a broca por cima dele. Opa, prossiga. No caso do parabolt, que na empresa onde é que eu trabalho, aqui na Unitar, aqui em Ubiratã, às vezes a gente usa aqui esse parabolt de fixação uma máquina que a gente recebe aqui nova. Eu acho que, tipo assim, pelo trabalho que eu tô tendo aqui na parte da manutenção de mecânica, que eu trabalho de mecânico de melhoria, então a gente usa bastante isso aí. A broca, em si, ela tem um tamanho dela dependente da bitola que ela vai ter, certo? Então, eu acho que você furando o chão aqui na parte mais ou menos do tamanho do parabolt, não passando muito, é essencial, porque quando mais próximo seja a furação que você fizer e o tamanho do parabolt, mais fixação ele vai ter, porque se você furar demais, ele parece que ele expande e ele não fixa tanto, que você vai apertar, e ele vai dar um aperto e vai rodar de novo. Então, quanto mais perto a furação da broca tiver perto do tamanho do parabolt, vai ser melhor, pela fixação. Isso é em catálogo, né? Quando você compra o parabolt, se você entrar no Google lá e pesquisar catálogo, já vai estar indicando qual o tamanho do furo. Provavelmente deve ser isso que você falou. Eu não cheguei a pesquisar catálogo dos parabolts, mas lá já indica assim o diâmetro máximo que você vai estar conseguindo utilizar. Vai ter uma folguinha? Vai, mas a mínima possível aí para efetivando essa fixação. Onde esses paravolts, esses parafusos de fixação são utilizados? Também são utilizados aí pelos escaladores, alpinistas. Então eles levam lá uma furadeirinha elétrica, uma chavinha, e eles vão subindo lá na rocha, faz um furinho, passam a cola e aperta o parafuso dentro do furo na rocha e coloca a corda por dentro. Se chegar a resbalar e cair, pelo menos, né, de lá de cima eles não chegam no chão. Então, aí é um exemplo de aplicação além da indústria, né? Então, esse é um exemplo aí que você consegue ver que ele tem aplicações fora, né? Ah, mas eu quero colocar uma rede na minha área. Eu tenho aqui uma viga de concreto. Como é que eu vou fixar? Tenho o parafuso com bucha, né, normal, aquele com a bucha de plástica. E você pode estar comprando um parabolt menor, né? Você pode estar fazendo um furinho pequeno, utilizando um parabolt um pouquinho menor.
nunca mais vai escapar, né? Aquele com aquela bucha plástica, dependendo da rede, você vai balançando, balançando, balançando. Quando vê, dali a pouco a bucha está escapando da parede, porque ela é de plástico, né? Ela vai espanando, né, a parte da rosca interna. Então, o ideal é que compra um parabolt pequenininho e fixa aí a tua rede, né, com o parabolt. Ia falar alguma coisa, Jean? Sim, nessa parte aí também aí eu conheci também, tem o parafuso, né? Ele é parabolt, e só que a cabeça dele é sextavado, né? Independente do lugar que você for usar, igual na primeira imagem que você tem aí em cima aqui, dos escaladores. Depois, se o senhor pulou. Essa aqui, né? Ah, na de cima, entendi. A primeira de cima aqui, ó. Se você, às vezes, depende do tamanho da bitola ali, daquela curva ali, você não consegue colocar um sextavado. Chato. Já, já na segunda você consegue colocar um parafuso, então, sextavado, parafuso sextavado, só que com a rosca parabolt. Também tem, com a bucha, né, professor? Também tem, isso aí. Existem situações em que você vai fixar o equipamento em uma placa, né? Digamos assim, você tem uma placa, essa placa vai ter as medidas da máquina inferiores ali, né? A parte estrutural inferior da máquina. Você vai fixar a máquina nessa placa de aço, no caso, essa imagem é de uma placa de aço, e depois você vai fixar essa placa de aço no teu chão. Então, você está fixando a tua máquina, teu equipamento na placa e a placa no chão. Quando que isso vai acontecer? Quando o fabricante indicar que tem que ser feito dessa forma. Então, assim, vai muito, né, do fabricante, fornecedor de equipamento. Ele vai indicar no projeto da máquina como que ele quer que esse equipamento seja fixo. Essa placa, ela vai ter uma garantia aí de planicidade. Se o teu chão, tua estrutura for um pouco deficiente, for um pouco, digamos assim, inclinada ou tiver algum problema de rugosidade ou dificuldade ali de estar fazendo a fixação planinha, então você fixa a tua máquina numa placa que é lisinha, inteira, de contato com o equipamento, você consegue estar fixando a placa ao solo. Então, o que acontece com esses equipamentos? Esses equipamentos eles foram feitos para se movimentar, né? E deslizar sobre guias lineares ou sobre barramentos. Como que eles se movimentam? Através do painel, né? No caso, a gente tem um painel, pode estar fazendo movimento tanto automático, né? Através de um comando numérico, uma programação para ela se movimentar sozinha, ou manualmente através desse joystick que eles chamam de volante, né? Então a gente ativa o modo volante, ativa o joystick, gira e ela vai se movimentando conforme o eixo que você escolhe aqui na manopla. O que se desloca? Aí vai depender do equipamento também que você tem. Se for um torno, vai se deslocar o carro principal, a torre transversal, né? As ferramentas vão tombar. Então, esses movimentos vão se deslizando em cima de guias lineares, de barramento, através de movimento de fusos de esfera, buchas de esfera. E tem casos em que se desloca tanto a mesa, né? Então, aqui nessa mandrilhadora, ela se desloca em cima de barramentos. Bem no meio aqui a gente tem um fuso de esferas e tem um barramento nas duas partes, né? São as partes de apoio. E aqui, na parte móvel, então a gente tem o deslocamento em X, né? Na horizontal. Deslocamento em Z, né? Que é para frente e para trás. E deslocamento em Y, que é para cima e para baixo. Então a gente tem 3 deslocamentos aqui dessa máquina. Essa máquina, pelo tamanho dela, pela robustez dela, provavelmente ela tem que ser fixada com parabolt no chão, porque essa mesa, se ela se deslocar muito para a esquerda e a peça que estiver em cima dessa mesa for muito pesada, ela pode fazer com que haja uma inclinação aqui dessa máquina, né? Então pode haver um momento, por causa do peso. O momento é o peso vezes a distância, né? A força vezes a distância. Então vai haver uma força-peso em cima dessa mesa, nesse ponto, fazendo com que possa haver uma inclinação aí na máquina. Essa que a gente acabou de ver se desliza em cima de barramentos. E existem equipamentos que deslizam-se em cima de guias lineares. Então aqui a gente está vendo um conjunto de patins, que a gente chama, né? Ou de deslizadores aí, lineares. E uma imagem de um fuso. Esse fuso é um fuso de esfera, né? De alta precisão. E esses patins também são patins de esferas de alta precisão. Então, vamos imaginar esta mesa, ela vai ser fixada em cima desses patins,
E essa bucha, né, de esferas, ela vai ser fixada na mesa. Uma das pontas desse fuso vai estar parada em um mancal e a outra ponta do fuso vai estar ligada ao motor que vai estar fixado na estrutura da máquina. Então o motor vai fazer com que esse fuso gire, certo? O fuso vai girar. Essa bucha que está aqui no meio, então, ela vai estar ali no meio, o fuso vai estar girando e essa bucha vai estar fixada na parte inferior da mesa. Quando o fuso girar no sentido horário ou anti-horário, a mesa vai para um lado. Quando inverter o giro, ela vai para o outro lado, como se fosse uma porca e um parafuso. E os patins, eles deslizam, né, linearmente em cima dessas guias lineares. Então a gente consegue ver nesse corte de seção do fuso as esferas lá dentro. Então as esferas vão passar dentro daquele canal do fuso, né? Passar dentro do canal do fuso, vão fazer a volta por cima, dentro desses, digamos assim, guias, né, de esfera. Existem vários tipos de fuso, vários tamanhos de fuso, vários passos de fuso, né? Vocês podem estar vendo que aqui a gente tem do lado direito tem o passo um pouco menor, e aqui esse mais embaixo tem um passo um pouco maior e o tamanho das esferas é um pouco maior. Então, dependendo da velocidade que você quer do teu equipamento, você vai estar utilizando um passo maior. Se você quer que ele se movimenta mais rápido, então o passo tem que ser mais rápido, maior, né, no caso. Quando o teu equipamento quer um movimento mais suave, mais calmo, mais devagar, mais lento, você está utilizando aí um fuso com um passo menor. Existem fusos de esfera e buchas de esfera de vários tamanhos, né? Desde esses pequenos aí de 20 milímetros até uns grandes aí de 50, 80 milímetros de diâmetro. Aqui é um exemplo. Opa, estão me ligando aqui, deixa eu cancelar. Só lá de São Paulo. Aqui a gente está vendo uma imagem de um servomotor fixado na estrutura da máquina, uma correia dentada fixada na polia ali, tanto do motor quanto do fuso. Essa máquina estava em reparo hoje lá na empresa, né? Entrou cavaco aqui por trás daqui a pouco a gente vai ver por onde que entra o cavaco nas máquinas. Entrou cavaco e o cavaco começou a trabalhar ali junto com a polia, né? Então entrou por baixo do dente ali, por baixo da correia dentada, e conforme a máquina ia girando, o cavaco ia mordendo ali na polia e ia cortando um pouquinho dessa correia dentada. Até que chega um momento em que rompe, estoura e dá alarme na máquina. Então, esse tipo de manutenção aqui é feito pelo pessoal, né, do setor de manutenção. Então, uma das pontas aí do fuso de esferas é fixado em uma polia ou diretamente no motor, né? Depende muito aí da máquina. Essa máquina aqui é uma máquina alemã. Então, a gente tem aqui uma polia menor e uma polia maior, justamente para diminuir o esforço do servomotor. E na outra extremidade, então, tem o mancal. Então, a hora que o servomotor gira, né, o fuso vai simplesmente girar e vai estar deslocando uma mesa aí no sentido direito e esquerdo. O servomotor também pode estar acoplado ao fuso diretamente no acoplamento, né? Ali vocês podem estar vendo um acoplamento elástico, né? Na ponta de um fuso de esferas. Esse acoplamento ele é parafusado então na ponta do motor e é parafusado ali apertando, dando uma certa trava, né? Abraçando um diâmetro e travando ali na ponta do motor. E esses equipamentos aí, esses fusos de esfera que a gente está vendo, essas buchas de esfera, elas têm uma vida útil, assim como o rolamento. Mancal Elas têm deslizante. Oi? Mancal deslizante? Esse fuso de esferas aqui, ó, que a gente viu, é também o mancal deslizante, é esse cara aqui, né? Ele só fica ali parado, estático, né? Fica com o fuso estacionário, digamos assim, estacionado só girando no mesmo lugar. O que vai deslocar é a mesa daí, que está fixada na porca do central, né? Já vai dar mais uma aprofundada aqui. No caso, seria essa porca aqui no meio, ó. Está fixada na mesa, né? Se a gente olhar aquelas imagens ali, ó, a gente está vendo um barramento aqui na parte superior, barramento, uma guia linear. Aqui a gente pode ver duas, né? Uma aqui nesse lado e uma do lado de lá. E no meio, né, o fuso de esferas.
Assim como nos rolamentos, tudo que a gente já viu até agora, tudo tem uma vida útil. Então, conforme o tempo vai passando, vai acontecendo um desgaste, né? Tanto no fuso, quanto nas esferas, quanto nos patins, quanto no barramento, né? Então, o que vai indiciar vocês de que está com problema? Vai começar a vibrar a máquina na hora do movimento, né? Então, vai ter aí alguns exemplos, é o que está escrito aí, ó, perda de repetibilidade, né? Ela pode estar travando no meio do percurso, em algum determinado ponto, perda de uniformidade nos movimentos, então ela pode estar, digamos assim, desalinhando, né? Em vez de estar percorrendo um caminho retilíneo exato, ela pode estar deslocando em algum sentido aí, variando. Vibração, então se o rolamento estourou, um desses rolamentos estourar, vai começar a fazer um ruído anormal ou vai vibrar. Assim como também as esferas, se estiverem desgastadas, assim como o fuso, vai começar a criar um ruído, uma vibração no equipamento. Vai perder a Professor, precisão. Opa, prossiga. é na parte vamos colocar na parte do torno. Tipo assim, o torneiro ali, ele tá torneando a peça que você quer, e você quer que faça um parafuso, coisa e tal. Certo. Aí você vê que ele tá poder fazer a rosca ali e de repente você escuta. Aham. Né? A gente como mecânico, né, a gente vai saber se tá tendo uma coisa errada ou não na parte de rolamento ou desvenilamento e tal. Aham. Aí você escuta o barulho no torno, tá? Começou a fazer a rosca ali, tá tudo certinho, você escuta. Aham. Tá tendo uma trepidação, uma trepidação. Isso pode ser rolamento ou falta de desnivelamento também, né? Não pode? E esse barulho pode ser um dente, porque tem uma parte que é a caixa de Norton, né? A caixa de Norton, onde fica todas as engrenagens que são engrenadas para você ter os movimentos automáticos do torno, né? Tanto Só um velocidade de pouquinho. giro. Isso que eu queria chegar agora. Isso. Então, dentro Eu, dessa caixa de Norton ali ficam todas as engrenagens, né? Do automático, do RPM, do avanço por passo da rosca, né? Fica tudo ali dentro. sim, Dependendo. na parte Pode que, falar. tipo, o torneiro, tipo assim, ele tá na parte sentido horário, fazendo a rosca, e de repente ele, pá, volta. Eu sei que é o Ele, sentido do torno, é o trabalho do torno, mas certo, ele faz a algum momento, reversão, né? faz a reversão, mas isso em algum momento pode atrapalhar, dependente da operação do torneiro, para esse tipo de rosca? Quando você está fazendo uma rosca, o ideal é o quê? Você engrena, né, o passo da rosca e dá o primeiro passo, e você não pode mais desengatar o passo da rosca. Existe aí a reversão, por isso que as roscas no torno convencional eles são feitas em RPM mais lento, então eles não vão utilizar um RPM alto para fazer, justamente por causa da reversão. É desaconselhável dar reversão em torno, tanto que se vocês forem fazer curso no Senai, e fizerem uma reversão no torno, vocês vão tomar uma puxada de orelha, porque isso aí vai danificando o torno, né? Vai danificando o motor, vai forçando a polia com a correia, vai forçando as engrenagens lá da caixa de Norton. Então, o ideal é o que? Você engrenar um RPM baixo e fazer a rosca, né? Com RPM baixo. E não dar reversão para parar a placa conforme você está trabalhando. Não fazer aí a reversão durante a tua usinagem. Dar aquele solavanco, né? Tanto que hoje em Isso, dia isso vai judiar do torno, né, professor? vai judiando do torno. Hoje em dia eles já estão vendendo alguns Engrenagem, equipamentos. nivelamento e nivelamento também, né? Nivelamento vai dar um chacoalhão no torno, né? Tudo. Isso aí vai vibrando, né? Vai forçando o equipamento. Sim, Tanto no professor. motor, tanto no motor, na parte elétrica, na parte mecânica das engrenagens, na parte da polia, isso aí atinge todo É o o todo, né? equipamento. Não é instantâneo, né? Isso aí vai com o tempo. Vai Isso. 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, vai dando problema. Tá. Aí, tipo assim, isso tá acontecendo. Vamos colocar um exemplo que tá acontecendo na parte do torno. Aí você pede para ele fazer um tipo de rosca para você, ele faz. A rosca saiu ok, você foi lá e rosqueou, fez o seu serviço. Rosqueou, passou a fita, que agora eu esqueci o nome, corrija. Vê da rosca? Da rosca, que não é parte de pressão, então, tranquilo. Só Uhum. que, dependente, aí no próximo serviço,
aí ele tá indo no trabalho e já volta, no automático pro turno, vai para trás. Aí a rosca já muda já. Quando ele volta para poder retornar na rosca anterior que estava fazendo, já muda já o passe. Perdeu o passo, Fica uma folga. certo? Ela Tá, fica meio que cônica no final. Só que a entendi. cônica para uma rosca, ela vai ficar mais fina. Então vai precisar mais de ver da rosca, ou às vezes até então de uma solda no final. Aí Tô certo ou tô depende, errado, professor? ó, assim, depende do teu equipamento. Teu equipamento é velho, ele já está desgastado, quantos anos de vida útil ele tem, né? Se o barramento já está danificado, né? Às vezes, se o barramento está desgastado, a rosca vai Mas ficar tem, cônica. tipo assim, tá acontecendo essas coisas. Tá saindo fora do que era. Tem algum tempo de falar assim, não, esse é o tempo de parar o torno e tem que fazer a revisão geral dele. Tem isso ou não? Só para ele saber, por Tem, favor. tem. Conforme o fabricante. O fabricante vai dizer assim, ó, esse equipamento precisa existe uma programação, né? Eu acredito que vocês vão ver durante o curso ainda, que é o PCM, né? Programação e Controle da Manutenção. O pessoal faz o quê? Faz uma projeção de quantas horas esse equipamento pode estar trabalhando e quais os tipos de manutenção que ele tem que fazer de tempos em tempos. Ah, depois de 1.000 horas tem que trocar a correia, tem que ser lubrificado com um determinado óleo, o rolamento de tal componente tem que ser substituído depois de tantas 1.000 horas. Então, existe todo um passo a passo que já vem com o manual do equipamento quando você compra ele novo. Existe alguém que segue à risca isso aí? Só as grandes empresas, né? Grandes empresas que trabalham nessa área seguem à risca. Criam aí um plano de manutenção e controle, né? Preditiva, preventiva, prevendo que esse equipamento vai quebrar. Tanto que um dos trabalhos que eu vou passar para vocês no final da aula vai ser para vocês darem a pesquisada sobre esses assuntos, né? Já irem se inteirando. Se não forem ver agora, vão ver mais para frente, né? De novo. Então, existem vários tipos de manutenção. A corretiva, que só arruma quando quebra. A corretiva não planejada, que só arruma quando quebra e para a máquina. E a corretiva planejada, que é aquela que você planeja. Opa, determinado equipamento está trabalhando com defeito, mas a gente precisa programar uma manutenção. Ainda está rodando, mas não está 100%. Então, você programa manutenção corretiva, né? Manutenção corretiva programada. Tem a preventiva, que você prevê que ela vai quebrar em determinado ponto. Tem a preditiva, que você faz um acompanhamento. Então, existem vários tipos de manutenção. Imagina um torno convencional trabalhando e começa a fazer um ruído muito alto ali no eixo árvore. Primeira coisa que você tem que imaginar o quê? É o rolamento do eixo árvore. Esse problema da rosca que você está me passando, existe ali na parte do automático, embaixo, ele tem uma alavanca que ele engrena o passo da rosca, certo? O automático da rosca. É como se fosse Só uma... um pouquinho. E Oi? quando, geralmente, os pessoal coloca, tipo, um peso nessa Para não parte. desengatar, para não desengatar, né? Qual que é? O que acontece? É uma bucha de bronze que fica, não tem um fuso que fica na parte inferior ali. Vamos ver se eu tenho uma imagem aqui de um torno. Vamos ver se eu consigo uma imagem que aguenta aí. Para a imagem torno convencional. Vamos colocar aqui bucha bipartida. Não lembro o nome específico. Existem vários nomes, né? Vamos colocar assim, bucha do automático do torno. Ver se tem alguma imagem parecida com isso. É bucha bipartida. Ela é uma bucha bipartida com o mesmo passo do fuso. Essa aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. É bem parecida. Vamos abrir aqui uma imagem. Aí, ó. Então, aqui nós temos a placa do torno, né? A torre, o castelo aqui, certinho, o carro principal, né? O avental. Aqui, ó, nesse determinado ponto aqui, vocês estão vendo que tem uma barra roscada, uma espécie de rosca, né?
E aqui a gente tem as alavancas na parte inferior. Aqui do lado de embaixo, aqui na parte inferior, tem os engrenamentos dos passos da rosca. Então você engrena aqui algumas engrenagens dentro do... Esse tem umas engrenamento que você engrenagens mostrou agora, aí, professor. Agora embaixo aí, ó. aqui embaixo, né? Sim, então, Não, você aí, engrena... geralmente Aqui eu você vejo engrena... você colocando um calce, pra ele forçar para baixo. Isso. O que acontece? Aqui dentro tem uma bucha, e ela é uma bucha bipartida. Essa bucha ela tem o mesmo passo, só que ela é uma bucha de bronze, ela já é feita para desgastar, certo? Ela já é feita para gastar, para não danificar o fuso, entendeu? Normalmente acumula cavaco ali dentro, e daí vai desgastando mais rápido ainda se o cara bater ar nas máquinas. Então o que acontece? É uma bucha bipartida, vamos ver se a gente consegue uma imagem de uma bucha bipartida do automático. Quando você abaixa a alavanca, ela fecha exatamente como se fosse uma bucha fechada, abraçando esse fuso. Ela se transforma numa porta. Mas a rosca fica diferente mesmo assim, né, professor? Mas aí vai depender do desgaste do teu barramento principal dele. Aí vai depender do desgaste do teu torno. Para bucha bipartida. Então, significa que o bater o ar ali no torno ali, poder fazer a limpeza e andar com o paquímetro no bolso é a mesma coisa. Aqui a bucha bipartida. Essa aqui, ó. Uma parte fica na parte inferior e a hora que você coloca peso na alavanca, que você força a alavanca, a bucha vem e fecha. Ela fechando, ela trava naquela barra roscada e ela engata um determinado giro em relação à velocidade, né, lá do fuso. Então, conforme você engrena o passo da rosca aqui nessas alavancas, você vai fazer com que isso aqui se desloque numa determinada velocidade em relação ao RPM da placa. Por exemplo, se o passo for 1, né, se o passo for 1, um M6 passo 1 normal, você vai estar fazendo o quê? Cada uma volta da placa, o carro principal aqui vai ter que se deslocar 1 milímetro para fazer essa rosca. E se essa bucha bipartida estiver gastada, ela vai ter uma folga. Essa folga, se ela tiver com muita folga, com muito desgaste nessa bucha, essa folga vai fazer com que a tua rosca fique ali com problema, né? Ela vai começar certinho e dali a pouco, a hora que você der o segundo passo da rosca, ela já vai estar entrando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí você vai fazendo tua rosca, quando você vê, dali a pouco matou. Ou ficou muito folgada, ou ficou muito apertada. Então, isso, né, que a gente chegou nesse assunto, é um dos indícios aí de tá com problema lá o torno de vocês, né? Pode ser ali, como pode ser dentro da caixa das engrenagens, lá dentro, né? Então, é um estudo de caso que você vai ter que fazer, né? Às vezes pode até ser um trabalho para TCC aí, fica uma reflexão para você, né? Encontrar o defeito aí do torno em relação a esse problema que você está tendo, né? Tentar propor uma resolução para ele. Sei, né? Como é que tá o teu TCC? Mas fica aí uma Isso aí, reflexão. professor. Obrigado. Até então, eu era de Campo Mourão, né? Fechei, tem acho que um ano e pouco, 2 anos. Mas agora deu uma clareada na mente, poder fazer uma coisa boa também, igual essa daí, né? Menos é mais, é o que dizem, né? Você pega uma coisa meio simples assim, né? Uma coisa mais tranquila. Se você for pegar e examinar tudo e for desenvolver um TCC em cima disso aí, você vai ter trabalho para você ficar falando durante um mês lá na frente. Certo, vamos prosseguir então. Agora há pouco então a gente falou de fuso de esferas, né? Alguns tipos de problema que ele pode estar tendo, né? Em relação aí ao desgaste com o passar do tempo. Eu vou mostrar um videozinho agora para vocês visualizarem como que essas esferas se deslocam ali dentro. Então esse aqui é um exemplo de um dos tipos de uso de esferas aí da SKF, que é uma fornecedora também de rolamentos, né? Então os fusos de esfera, conforme o fuso vai girando, né? Essa bucha de esferas ela vai fazendo o quê? Fazendo esse movimento aí das esferas. Essas esferas são de alta precisão, né? Tem uma
digamos assim, uma qualidade aí de dureza, uma qualidade de tratamento térmico bem alta. Elas são retificadas, né? Então, assim, a medida delas são praticamente quase que exatas, o acabamento e a dureza são boas, né? Tanto do fuso quanto das esferas. Tem uma vida útil enorme, né? Então duram bastante tempo. Nível de precisão. Alguém já viu um nível de precisão aí na indústria? Sabe como é que funciona? Não sabe? Negativo, professor. Negativo? Então tá. Para que serve esse nível de precisão? Então, mito toio, né? Tem o paquímetro, tem vários equipamentos, micrômetro, paquímetro digital, esquadro. Então, a Mito Toyo é uma empresa forte na questão de metrologia. Então, ela também desenvolve, assim como a Digimess, aqui, esse do lado esquerdo preto aqui é da Digimess, desenvolve aí níveis de precisão. Então, aqui dentro, já viram o nível de pedreiro ou não? Aquele nível que ele coloca em cima do tijolo para ver se o tijolo está inclinado, que tem uma bolha de água dentro? Positivo, professor. Então, é o mesmo princípio daquela bolha de água, só que esse daqui é um nível de alta precisão. As partes de baixo, lateral, são todas retificadas, então são todas zeradinhas. Então ele tem até um estojo que tem que ser guardado, né? Esse estojo ele tem aqui uma almofada dentro. Não pode ser derrubado no chão, um equipamento desse. Se derrubar no chão, já vai perder a precisão, daí vai ter que mandar para aferição, né? Ver se tem conserto. Ele não é frágil, ele é de ferro fundido, só que é um ferro fundido retificado e tem as partes aqui dentro, né, bem robustas e tal. Mas derrubou no chão, já vai criar, digamos assim, um amassamento na parte retificada. Já vai tirar um pouco da precisão, porque aqui é na escala de centésimos. Oi? O Paquinho, ele pode andar com ele no bolso? Não, negativo. Tem que ficar dentro do estojo aqui, ó. O paquímetro vem com estojo quando você compra ele. O que acontece muitas vezes é o torneiro tá torneando e o paquímetro no bolso do jaleco ou no bolso da calça atrás, né? Ou largado em cima do torno. Isso, Então, por isso que eu tô perguntando. O ideal é você ter o teu estojo, né? Colocar em cima do torno. É um equipamento de precisão, de medida, né? Então, dependendo aí, se for um paquímetro novo, então... Ele tira Teve o uma vez... centésimo. Perde toda a qualidade da medida, né? Teve uma vez que eu fui num lugar e tinha um cara que tinha um paquímetro dentro da caixa de ferramenta. Aí, tem um paquímetro? Tem, peraí que eu vou pegar. Foi lá, abriu a caixa de ferramenta. O paquímetro estava no fundo da caixa de ferramenta, cheio de chave de boca, alicate, tudo por cima do paquímetro. O paquímetro com as orelhas tudo torta, tudo amassado, riscado. Então, profissional certinho, né, o correto, tem que ter ali o teu paquímetro, equipamento de medição, guardadinho, dentro do estojo, com almofada, bonitinho, né? Igual, no caso, esse nível de precisão. Como que funciona esse nível de precisão, então? Eles são colocados, né, na mesa, né? Nessa mesa que vai deslizar, certo? Em cima daquelas guias lineares. E aqueles fusos de esfera, então, giram, fazem essa mesa aí deslocar. Da esquerda para a direita. E essa mesa, ela tem que estar alinhada, né? E nivelada. Então, a máquina tem que estar nivelada e alinhada. Então, é feito o quê? Através daqueles vibra-stops ou daqueles parafusos que a gente já falou lá no começo, né? A gente faz o nivelamento do equipamento. Sobe um pouquinho o lado direito, baixa um pouquinho atrás, sobe um pouquinho do lado esquerdo. Então é feito aí um nivelamento através desses níveis de alta precisão. E essa bolha, ela tem ali uma tolerância que ela tem que ficar dentro no parte central. Então ela fica exatamente no centro do nosso nível, através dessas medidas ali. Então você aperta um pouquinho do lado direito, solta um pouquinho do lado esquerdo, sobe aqui, desce ali, até os dois níveis estarem exatamente alinhados. Conseguiram captar? Positivo. Conforme a máquina vai trabalhando, né, vamos imaginar que chegou uma máquina nova. Você fez toda a parte inferior nova, né, a parte de fixação nova, quebrou o piso, fez um contrapiso novinho, foi lá, chegou a máquina, instalou a máquina no lugar, fez a rede de refrigeração a ar, fez a rede elétrica, fez a rede pneumática, elétrica, hidráulica, tudo certinho.
Aí você foi lá e fez o nivelamento da máquina, né, instalou a máquina, fez essa aferição de nivelamento e alinhamento, e beleza, aí a máquina pode estar trabalhando. Passou um mês, dois, três, né, uma máquina nova. Um mês, dois, três, a máquina vai se assentando, ela vai trabalhando, ela vai se movimentando, ela vai se assentando na posição que ela vai, digamos assim, se acostumar. Você tem que voltar no equipamento depois de um determinado período de tempo e fazer essa mesma aferição de novo, para ver se ela cedeu em algum determinado ponto. Às vezes a máquina deu uma cedida aí para a esquerda, você vai ter que ir lá e dar uma levantadinha. Cedeu para trás, vai ter que ir lá e dar uma levantadinha também, para ela não trabalhar desnivelada. Opa, Isso aí também pode ocorrer com o torno, né? Também. com certeza. O torno tem que fazer isso aí também. Não é só em centro do usinário. Torno, fresadora, Tem retífica. tipo um tempo mais ou menos assim, poder falar assim, não, aí vamos tirar o nivelamento. Tem. O próprio fabricante, no manual de manutenção, também indica. De ano em ano, fazer o nivelamento, a aferição do nivelamento do equipamento. Tem isso aí também. Obrigado. Porque, Obrigado. querendo ou não, o VibraStop, ele é de borracha. Ele tem rosca. Essa rosca vai sofrendo o impacto da vibração, a borracha vai entrando em contato com o chão, vibrando, e ela vai desgastando. Então, um lado pode ceder, enquanto o outro não pode ceder. Então, vai desnivelando. Você pode fazer acabar acontecendo um empenamento aí do barramento, acabando desgastando mais um lado que o outro. Então, tem que ser feito esse nivelamento. Aqui, então, eu peguei um exemplo de um equipamento novo. Aqui eu peguei do manual. É uma imagem de um manual, certo? O manual de instalação do equipamento. Aqui, então, tem alguns números que indicam ali as partes do torno, né, um torninho pequeno. E aqui é o que diz o manual de instalação. Então, aqui, se vocês olharem do lado esquerdo, tem 4 pezinhos, né? 2 do lado de cá e 2 do lado de lá. E na outra ponta direita, que é a ponta menor, tem 2 pezinhos. Então, tem 4 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Aqui no manual indica as medidas, ó. 250 é o entre centro de cada pé, né? 120 por 120 seria a base para cada pezinho, e a distância aí que tem que ser feito. Aqui que diz, o que diz o manual? Coloque o torno sobre uma fundação sólida, né? Um piso de concreto constitui a melhor base para a máquina. Se necessário, use uma estrutura operacional por baixo. No caso, que é aquela placa lá que a gente falou que primeiro fixa na placa, né? Depois fixa no chão. Verifique se existe área suficiente em torno do torno para fácil trabalho e manutenção, para você fazer a manutenção do alinhamento, né? Ter acesso à chave de boca ali para você fazer o alinhamento. Se queimar o motor, você vai conseguir tirar o motor aonde esse torno vai estar? Será que não está muito perto da parede? Será que não tem uma outra máquina que está muito perto que vai atrapalhar? Será que a hora que eu abrir a portinha não vai atrapalhar o cara que está no outro torno do lado? Então, tudo isso aí você tem que levar em consideração. Será que aqui nesse ponto é um ponto onde vai ter alimentação elétrica por cima, por baixo, por canaleta? Então, tudo isso aí na hora de fazer a instalação, né, tem que já estar previsto no layout. Use um nível de precisão sobre a mesa para ajuste posterior da condição de nivelamento. A seguir, aperte os chumbadores da fundação de forma uniforme. E, finalmente, verifique a condição de nivelamento mais uma vez. Então, isso aqui é o que diz o fornecedor desse equipamento. Levando em consideração que, né, o cara que vai fazer a instalação saiba o que é os chumbadores, saiba o que é o novelamento, né, e saiba o que ele está fazendo. Então, tem todo aí, não é qualquer um que vai chegar e vai fazer esse tipo de equipamento, são pessoal treinado, né, para fazer esse tipo de trabalho. Travou minha máquina? Então, essa que voltar lá para ver. A internet está meio lenta hoje. Por enquanto tá tudo tranquilo, né? Não tô falando nenhuma loucura aqui, tá todo mundo conseguindo entender o que eu tô falando, tá de boa. Só o Jean participa, o resto da galera não fala nada. Positivo. Tá tranquilo, professor. Tranquilo, professor.
Vamos ver se vai abrir ou se eu vou ter que mudar de computador. Tem dia que vai, que é uma maravilha. Vou abrir em outro PC aqui. Vamos ver se ele vai rodar legal. Aí qualquer coisa a gente já troca de máquina. Vamos ver. Slide 28. O que tudo indica é o drive que está. Transmitir a tela da outra máquina para ver se agora me ajuda. Opa, agora foi. Aleluia. Deu uma travadinha, mas voltou. A gente paga internet cara, mas não é o que a gente imagina, né? Não sei como é que é com vocês aí, mas aqui eu tenho um pacote de 200 mega, mas é um parto. Parece que eu tô com a internet de escada aqui. Tá, a gente falou da estrutura, linha da fixação, nivelamento, deslizamento em cima de guias lineares ou de barramentos. A gente falou sobre fixação por vibra-stop, por parabold. Agora a gente vai estar falando sobre as proteções dos movimentos aí das máquinas. Então existem máquinas operatrizes, né, que têm proteções telescópicas. Então essas proteções telescópicas, elas fazem o que? Elas são sanfonadas. Então conforme a máquina vai se deslocando para a direita e para a esquerda, a parte do lado esquerdo aqui ela é fixada na mesa, e a parte do lado direito ela é fixada por baixo aqui na estrutura da máquina. Conforme a mesa vai se deslocando, essas sanfonas vão abrindo e fechando, como se fosse aí, assim, proteções, né, telescópicas. A parte de baixo, então, são de várias formas, né? Pode ser que tenha, então, alguns raspadores, né, na parte de baixo, como pode ser que tenha borrachinha, roletes. Então, vai depender muito do fabricante aí dessas carenagens, digamos assim. Então, aqui é um dos exemplos. Aqui a gente tem as carenagens deslizantes, né? Tem até uma borrachinha entre uma e outra para absorver o impacto ali. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. E aqui a gente tem aí uma espécie de mão francesa, digamos assim. Conforme elas vão abrindo e fechando, né, por baixo, as mãos francesas aí vão se desdobrando e dobrando novamente. Então, conforme esses equipamentos vão trabalhando, vão soltando cavaco, né? Ali a gente tem uma fresa, uma ferramenta de corte, e essa ferramenta de corte ela vai tirando, né, o material, e esse material ele vai fazendo o quê? Ele vai se deslizando por dentro da máquina, de um lado e para o outro, e esse cavaco vai acarretar aí em alguns desgastes. Tem um vídeo de centro de usinagem, um exemplo, né, de deslocamento linear, que a gente viu até agora, falou sobre barramento, falou sobre fuso, falou sobre várias coisas, mas a gente não viu a máquina se movimentando. Então eu vou colocar um videozinho aqui, para vocês estarem vendo aí uma máquina operatriz. Então ali do lado esquerdo, nessa parte transparente ali são o magazine, né, todas as ferramentas ali dentro. E aqui é um exemplo, né, de um equipamento aí operatriz, né, uma máquina operatriz CNC se movimentando sozinho. Não sei se está cortando para vocês, se está transmitindo legal.
Como que tá aí? Tá cortando. Tá cortando? Pelo Nossa, meu celular, travado. pelo meu celular tá rodando legal. Mas não sei como é que tá o resto da galera. Então, Pra mim tá normal também. ó, Meu tá travando. tá travando. Tem alguns equipamentos aí que já vem até com simuladores, né? Então, eles simulam aí o deslocamento da máquina. Tem alguns equipamentos que já vêm até com sensores de carga. Se um serviço que era para ser leve está forçando demais a máquina, significa que em algum ponto tá errado. Ou é um rolamento que começou a desgastar e tá forçando demais, como se fosse um potenciômetro de esforço. Quando começa a aumentar a corrente elétrica de um equipamento, significa que está tendo um esforço para aquele equipamento chegar naquele, digamos assim, objetivo. Então, se você viu que começou a forçar demais, começou a dar alarme, alguma coisa já começou a dar problema. Ou é um rolamento que está desgastado, ou é uma correia que está deslizando em vez de estar, digamos assim, fazendo o trabalho dela certinho, ou está com folga, ou a guia linear está com problema, não está chegando lubrificação no ponto certo, com a pressão certa, o óleo talvez não é o ideal que o fabricante exige. Então você imagina que para fazer um equipamento desse, para fazer uma hélice de turbina igual a essa, né? Esses eixos aí, travou aí para vocês também? Meu celular agora travou. Travou, professor. Travou? Vou dar pausa aqui. Vou dar um extra. Pode ser pela transmissão do YouTube, né? Travou de novo ou não? Voltou, né? Voltou. Voltou. Tá, então ali, por exemplo, era um videozinho curto, né? Uns 5, 6 minutos. Não vou ficar estendendo muito. Então, conforme aquela ferramenta vai trabalhando, usinando, né, não só aquela peça ali, como tem vários outros tipos de peças que elas usinam, vai soltando cavaco, né? Esse cavaco aí, ele é lavado por um fluido. Esse fluido é um fluido oleoso. Agora já existe o biodegradável, né? Ele é um óleo solúvel em água, né? Você sabe que água e óleo não se misturam, né? Mas no caso aqui é um óleo específico para ser diluído em água. Esse óleo serve tanto para refrigerar a ferramenta que está usinando e a peça, quanto para tirar o cavaco e proteger a máquina de enferrujamentos, né? Lubrificar toda a estrutura da máquina por cima para ela não enferrujar. Então ela vai jogando, ele vai lavando e vai jogando o cavaco para cima daquelas carenagens que a gente viu agora há pouco. E essas carenagens aí elas vão trabalhando, vão raspando esses cavacos. Só que chega um ponto, né, em que esse cavaco corta a borrachinha, né? Então, se vocês olharem ali entre uma carenagem e outra, elas começam a trabalhar, a raspar, e entra cavaco por baixo, e acontece o que a gente viu lá em cima, que estoura a correia, ou entra cavaco em cima do fuso de esferas, ou entra cavaco em cima da guia linear. Então, essa parte de carenagem, ela serve para proteger, né, a guia, proteger o fuso, proteger a bucha rolamentada, os rolamentos, o mancal, e o óleo serve para proteger essa proteção, então, para não enferrujar. Então, a máquina vai trabalhando, vai começando a raspar e chega um ponto em que ela desgasta, né? Tem uma vida útil também, né? De tempos em tempos tem que fazer o quê? Arrancar essa carenagem e mandar para fazer o conserto. Olha só do lado esquerdo, uma máquina toda enferrujada, né? Tipo, o óleo não estava sendo usado, ou era um óleo deficiente, ou é um descuido lá dos operadores, né? E do lado direito já é um equipamento já reformado. Então, existem empresas hoje, né, no Brasil, que só trabalham com esse tipo de coisa, reformas de carenagens específicas para máquinas operatrizes. Então, vocês podem estar pesquisando, né, o dia que vocês se depararem com uma situação dessa, no mercado aí, existem muitas empresas que trabalham com esse tipo de vendas, ou de peças novas, ou de reforma. Você manda a velha e eles reformam.
Tranquilo por aí, né? Posso dar continuidade? Todo mundo lembra de tudo que a gente falou até agora? Tranquilo, professor. Porque tem coisa pra caramba pra nós ver ainda, hein? Régua de leitura CNC, uma régua de precisão. Normalmente vocês vão ver isso daí em máquinas operatrizes ou fresadoras. Lá no Senai tem. Alguém já viu as fresadoras lá do Senai? Nas fresadoras tem um painelzinho do lado direito que tem os números, né, dos eixos lá. Quando tem aquele painelzinho que dá a medida, tem a régua de leitura. Não sei se vocês já chegaram a ver, mas a hora que vocês voltarem para a prática lá, vocês vão ver a fresadora, vão ver o painelzinho, e a gente vai lá e vai localizar essa régua lá no equipamento. Normalmente tem uma proteção lá na fresadora que protege contra cavaco, né? A gente tinha falado agora há pouco sobre cavaco, né, no torno. O ideal é que não se bata ar, né? Quando você bate o ar para limpar o torno, o cavaco entra para dentro ali das engrenagens ou vai para algum ponto em que você não consegue enxergar. Se você bater ar, esse cavaco que é pequenininho, ele vai entrando para dentro do barramento, vai aumentar o desgaste, vai entrando para dentro das engrenagens. E na fresadora que tem essa régua, tem uma proteçãozinha, mas também pode ocorrer de você bater o ar e o ar entrar ali dentro da régua, com o cavaco, e danificar a régua. Então, como que essa régua funciona? Né? Essa régua, ela depende do comprimento do eixo da tua máquina. Se a tua máquina foi desenvolvida para ter um curso de 1000 milímetros, essa régua tem que ter um pouquinho mais de 1000 milímetros, né, para não dar colisão. Então, a tua máquina tem 1.300 milímetros de curso. Então, a tua régua tem que ter um comprimento um pouquinho maior do que 1.300 milímetros, tanto para as pontas dela, quanto para o curso do sensor de leitura. Então, aqui no meio, é como se fosse um cilindro pneumático, só que sem haste, né? É uma parte estrutural que fica fixa, e esse sensor desliza, no sentido esquerda e direita. Dentro dessa régua, existe uma película de vidro, né? Um vidro, e esse vidro ele tem como se fosse uma espécie de código de barra. É uma linha pretinha do ladinho da outra, com distância igual à precisão do equipamento. Então, as linhas, elas são bem pequenas, né? Bem pequenininhas. E conforme você vai deslocando para a direita e para a esquerda, existe um laser que envia um sinal e recebe. E ele conta quantos risquinhos ele se deslocou para a direita e para a esquerda. E existe uma calculadorazinha dentro daquele painel lá, né, que a gente vê os números, que recebe esse sinal e conta. Ó, ele deslocou. Então, se você girar a manivela para a direita, esse sensor ele vai se deslocar para a direita e para a esquerda, né, esse sensor do meio, vai enviar o sinal pelo cabo, que está ligado atrás do painel, e o painel vai contar quantas linhas que você deslocou para a direita e para a esquerda. Conseguiram entender o funcionamento? Como se fosse um código de barras com o comprimento da régua e com a precisão de milesimal, né? Que são 3 casas depois da vírgula, 0,001. Então, cada linha dessa daqui vai ter a distância de 1 milésimo de milímetro entre uma e outra. Tranquilo? Professor, é mais ou menos um sensor de pistão, né? O sensor de pistão ele recebe um sinal eletromagnético da parte interna, né? Esse aqui é um laser. É da parte interna, só que ele pega os pouquinhos de onde que tá passando. É mais ou menos. É meio que parecido, não é a mesma coisa, meio que parecido só. Só um exemplozinho. Ele pega um sinal, né? Então, aqui no caso é um laser, né? É um laser. Esse laser ele envia uma luz, né, para essa régua, né, com essa película de vidro, e ele vê quantas linhas ele já passou. Aí ele conta. Opa, para a direita fui 30, então ele marca 30 no painel. Então é parecido aí com uma régua com código de barra, com o comprimento da régua. Se vocês pegarem uma régua de plástico normal, não vai ter lá várias linhas pretas riscadas na régua? Cada linha preta equivale a 1 milímetro. Aqui, no caso, vai ser uma linha para cada milésimo de milímetro. E quem vai estar lendo vai ser o laser. E vai estar jogando o valor para o painel da fresadora.
essa é uma das formas de estar lendo o deslocamento, né? Deslocamento linear aí. E outra forma é por encoder, né? Servo drive. Então, as máquinas operatrizes, né? Se vocês olharem aqui, têm servos motores. Esses servos motores já vêm na parte de trás aqui, ó, se vocês olharem na parte de trás, com encoders, né? Como funciona o encoder, né? Vamos mostrar aqui. É o mesmo princípio de funcionamento da régua linear. Só que você não precisa ter, né, digamos assim, um encoder grande. Você, com um pequeno disco, né, cheio de códigos de barra ao redor de um círculo, então ele vai contar o perímetro e vai calcular o deslocamento linear. Então, conforme o motor vai girando aqui atrás, ele tem um disco e ao redor desse disco tem os códigos de barra. E esse laser vai enviar e receber sinais indicando qual foi o deslocamento que esse disco teve em relação aí o ponto que ele está parado. Conseguiram entender? Um pouquinho? Mais ou menos? Esse disco aqui, então, esse disco aqui ele vai girar, ó, esse disco aqui ele vai girar, certo? Conforme o motor gira, ele já vai deslocando a mesa. Imagina que essa parte branca seja a nossa rosca lá, sem fim. Então, a hora que o motor começou a girar, ele já começou a contar ali, ó, quantos risquinhos ele vai passando de um para o outro. Então, ele já vai contar a distância, já vai contar o deslocamento. Aí que entra a jogada, quer ver, ó? Entre as medidas de deslocamento pego com a régua e o encoder, né, que no caso é esse aqui, que fica atrás do servomotor, as medidas feitas com a régua são mais precisas, porque ela está presa na parte fixa da máquina e o sensor de leitura que se desloca em seu comprimento mede o deslocamento real da parte móvel da máquina. Então, digamos aí que você tenha uma fresadora, certo? Beleza? E você tenha uma folga na manivela da fresadora, uma meia volta de folga, certo? Então, se você for girar essa manivela, a mesa não vai ter se deslocado para lugar nenhum, porque você tem uma folga. Você girou meia volta, a hora que você começar a deslocar a mesa, esse sensor vai se deslocar junto com a mesa e vai fazer a medida do deslocamento. Tranquilo? Então ele vai pegar o deslocamento real da mesa. Agora o encoder, na linha de baixo, aqui no quadro de baixo, enquanto o encoder não consegue garantir essa medida de deslocamento. Porque se houver uma folga nos rolamentos, fusos de esfera, ele não vai conseguir ver a falta de deslocamento, pois ele mede o giro do motor. Se houver uma folga, por exemplo, a mesa ou parte móvel ficará um instante de tempo parado, enquanto o encoder já está contando esse deslocamento. E, lógico, já efetuando a contagem do deslocamento. Então, imagina que a hora que você começou a girar a tua manivela, essa folga que tem na manivela, o motor está fazendo esse giro. Se tiver essa folga, o motor já vai contar como se aquilo ali fosse um deslocamento. Entendeu? Então, quando você tem uma régua e um encoder, a precisão maior é da régua, porque a régua ela é uma medida física. Já o encoder não. O encoder ele vai pegar a medida atrás lá do motor. A hora que o motor começou a girar, se tiver uma folga, ou no rolamento, ou no mancal, ou entre o fuso e a bucha, todas essas folgas juntas vão criar uma folga maior. Então, a hora que o motor começou a girar, já começou a contar. Já na régua, não. Entendeu, Jean? Entendeu, Orioli? Entendeu, Alex? Entendeu, Matheus? Positivo, professor. Entendi, professor. 27 hoje. Bom. Então, assim como o fuso de esferas é de alta precisão, as guias lineares são de alta precisão, na ponta, lá no mancal, a gente tem rolamentos de esfera de alta precisão. Todos eles são de alta precisão. Não significa que, sim, eles não têm um tempo de vida útil, tá? Eles têm um tempo de vida útil. Como que funciona esses rolamentos de alta precisão? Dependendo do fabricante, eles são vendidos aos pares, né? Ou você monta aos pares, ou você monta ele sozinho.
Se você pegar o manual de manutenção da máquina, lá no manual de manutenção da máquina vai ter o desenho de como esses rolamentos têm que ser montados quando eles são aos pares. Aqui no rolamento, vocês podem ver que tem uma letra Vzinha aqui desenhada, né? Então, esses rolamentos, eles são aos pares, eles são de encosto. Um cancela a folga do outro, quando eles são apertados um contra o outro. Se você pegar só um rolamento, você consegue desmontar ele, tirar as esferas de dentro dele. Mas quando você encosta um no outro e trava, eles cancelam essa folga e você não consegue mais desmontar dentro do mancal. Então eles podem estar sendo cancelados, essa folga, ou em O, né? Você tem que fechar a boquinha com boquinha, ou em X, que é o oposto, né? E esses rolamentos de alta precisão, se vocês olharem, eles têm uma marcação a laser ao redor aqui. Essa marcação a laser é um balanceamento que é feito lá na fabricação. Então, quando você for fazer a montagem, você tem que fazer o balanceamento, né? Montar essas bolinhas aqui, ó, opostas uma à outra, alinhadas aqui, ó, nesse sentido. Então, você está vendo que na parte interna tem uma bolinha, na parte externa tem uma outra bolinha. Então, essas duas bolinhas aqui têm que estar alinhadas, né? Uma com a outra na hora de fazer a montagem, para fazer o travamento, tanto da parte interna quanto da parte externa. Então, até na parte de balanceamento, na fabricação desses rolamentos, né? Existe aí... Professor, Opa, então, nessa parte aí da precisão do rolamento, eles têm que estar alinhados quando tem dois rolamentos, um junto com o outro? isso. Alinhado e balanceado. São fechados aos pares, né? Então, se você olhar aqui do lado esquerdo, nessa imagem, eles podem estar ser fechados aos pares em O, né? Que é esse Vzinho aqui com o Vzinho do outro, ou invertido. Então, os dois têm que estar encostadinhos um no outro. E quando você for fazer esse encosto de um com o outro, essas bolinhas que você está vendo aqui, ó, tem um laser que marca aqui, ó. Tanto que em um dos rolamentos ele está fora das letras aqui, né? Está deslocado. E no outro ele está bem abaixo das letras aqui, ó. Então, aqui tem uma bolinha. E na parte interna, pode falar já. Geralmente eles vêm marcados já, né, professor, de fábrica. Geralmente. Não, eles já vêm marcados de fábrica já. Esses daqui, eles já vêm até balanceado, né? Tanto que essas bolinhas foi o balanceamento lá na máquina, na fabricação, que gravou a laser. Balanceou, já mostrou, opa, aqui é o ponto. Daí ele já faz a gravação. Na confecção. Obrigado, professor. Aqui, então, a gente tem algumas imagens sobre os patins, que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, os patins, eles deslizam nas guias. Essas guias também são retificadas, né? A alta precisão. Os patins também são de alta precisão. Aqui, então, é um exemplo explodido, né? De algumas imagens aí de peças, né? Dos patins. Essa parte mais externa é o raspador. Então, ele tira a sujeira de cima da guia, se houver alguma sujeira, para que ela não entre lá dentro e danifique o patins. Vou colocar um link aqui para a gente ver. Vai abrir. Abrir link. É um exemplo, né? Tudo aqui. Um videozinho rapidinho, 1 minuto e 42. Um exemplo aí de como que é montado, né? Os patinzinhos. Então, travou para vocês. Não acredito. Vou dar pausa aqui, vamos voltar. Travou para vocês aí, né? Positivo. Vou voltar aqui. Agora eu acho que vai. Deixar a tela pequena. Vamos ver se vai agora. Então aqui é um videozinho que mostra a montagem, né, das partes aí do patinho, né? Tanto da parte interna, alguns elementos de borracha, de plástico que são parafusados. Aí eles vêm entrando aí com as esferas, né? As esferas fazem a volta, assim como naquela bucha de esferas. O ajuste, então, lá nas guias lineares, na lateral, né? Onde é o encosto da esfera com a guia, né? Não é em cima,
nem embaixo, é na lateral. As esferas entram dentro da canaleta. Então, ali na lateral direita e esquerda, né, tem um canal para as esferas. As esferas entram dentro da canaleta e fazem aí o ajuste. Na parte frontal, então, tem os raspadores, né, que tiram aí, existem vários tipos de raspadores, tiram a sujeira da frente. Raspam, né? Ali alguns exemplos de raspadores. É um projeto que existem vários tamanhos, tá? Não existem tamanhos só grandes, existem vários tamanhos. Se vocês entrarem no catálogo de fornecedores, vocês vão ver que existem patins aí grandes, médios, pequenos. Aí depende do teu equipamento, da carga que você precisa estar usando de peso, né? Então, se você desmontar uma máquina, ver que está com o barramento e com patins danificado, vocês podem estar fazendo a pesquisa em sites, verificando aí para comprar novo. Na maioria das vezes, a lubrificação dessas guias e desses patins é feita com óleo. Existem máquinas que são utilizadas graxas. Aí, aonde vocês vão saber, como que vocês vão saber qual que é o óleo que vocês têm que estar utilizando? Pegar o manual da máquina e verificar, ó, o fornecedor diz que tem que ser um óleo 68. Ah, esse fornecedor aqui diz que tem que ser um óleo 32. Daí vai depender do fabricante também. Quais as características do óleo? Aí vai depender do fabricante também, porque às vezes um óleo que você acha que seja o ideal para o teu equipamento pode agredir algum outro ponto. Às vezes você coloca um óleo qualquer e a bomba que fica do lado direito aqui, né? A bomba tem algum componente interno que determinado óleo, ao invés de fazer a lubrificação, vai danificar alguma coisa interna da bomba, que alguma peça que seja com um determinado material pode oxidar, ou pode entupir, ou pode travar com algum determinado tipo de óleo. Ah, mas essa máquina é óleo 32. Você vai lá e coloca um outro tipo, um 26, que é 26, que é mais grosso ou mais fino, já vai trabalhar de forma inadequada. Então, melhor seguir o que o fabricante nos diz, né? Normalmente aí são Mobil 26, 68, né? Então, existem vários tipos no mercado de lubrificantes. Vocês podem estar utilizando aí vários tipos de lubrificante, dependendo aí do qual que é o fornecedor do equipamento diz que tem que ser utilizado. Então, tem da Shell, tem da Petrobras, tem da Texaco, tem da Mobil, tem da N aí fabricantes. E existem equipamentos que trabalham com graxa, né? Então aí também tem que ver qual que é a graxa que tem que ser utilizada. Tem umas graxas aí que os fabricantes de máquinas alemãs pedem para comprar e é uns R$ 1.000 o quilo, aproximadamente, da graxa. É caro pra caramba essas graxas aí. Só que também dura mais de um ano. Então, assim, é utilizado bem pouca, né? Bem pouca graxa. Só que é uma graxa cara pra caramba. Por enquanto, tranquilo, né? Todo mundo conseguindo acompanhar aí. Genival, tá tranquilo aí, Genival? Tá conseguindo acompanhar, Alex? Sim, professor. Conseguindo pegar a ideia? Sim, professor. Estou conseguindo acompanhar. Então, até agora a gente falou sobre a parte inferior das máquinas, lá que é de ferro fundido, depois é usinado, depois é montada a máquina em cima, depois elas são fixadas no chão, feito o nivelamento. A gente falou sobre as partes móveis da máquina, que são os patins, fuso de esfera. A gente falou sobre guias lineares, a gente falou sobre a proteção, a gente falou sobre as réguas, a gente falou sobre os encoders. Agora a gente vai falar como que eles fazem para pegar as folgas, como que eles conseguem pegar um desalinhamento, ou como que eles conseguem pegar a folga no fuso, como que eles conseguem pegar a folga no rolamento, como que eles conseguem pegar a folga no motor, no barramento. Então a gente vai ver aqui um equipamento que eles utilizam. Deixa eu ver se o nome dele está aqui.
O nome desse equipamento é Balbar. Já ouviram falar em Balbar? Esse é um equipamento exclusivo para máquinas operatrizes, certo? Esse aqui é uma caixa, né? Como se fosse um kit. O equipamento é um kit. Então ele vem com algumas pilhas, né? Vocês podem estar vendo as pilhas aqui dentro. Umas esferas sobressalentes. A gente tem umas bases aqui de fixação na máquina, são bases magnéticas. E aqui tem digamos assim, prolongadores, né? 3 tamanhos de prolongadores. Então, o prolongador menor, esse aqui é o equipamento em si, né? Vou dar de tela aqui. Então, se vocês olharem esse equipamento retangular mais ao meio, é o gabarito. A precisão desse equipamento é 4 casas depois da vírgula. Então, você tem o 0,0000. Então, você tem 4 casas depois da vírgula de precisão nesse equipamento aqui. Esse equipamento é utilizado para fazer aferição, né, nas máquinas operatrizes. Então, aqui vocês podem estar vendo que existem pontos em que tem esferas, né? Qual que é o menor ponto de contato de uma esfera? É um ponto. Então, assim, uma esfera é perfeitamente circular, ela tem o mínimo de contato possível com outro ponto. Então, aqui é um gabarito, né? Um gabarito na parte inferior que se faz a aferição desse comprimento aqui. A distância desse gabarito do lado esquerdo para o lado direito é exatamente a medida que tem aqui esse gabarito, 150 milímetros. Então, como a mesa da máquina se desloca e o restante da máquina também se desloca, né? Existe aí um deslocamento. Para fazer uma peça perfeita com as dimensões exatas, você tem que ter uma garantia que essa máquina está se deslocando uma determinada sincronismo assim dos eixos, né? Porque se você quer fazer um círculo, um diâmetro, né, no caso, você vai precisar fazer uma interpolação circular, um deslocamento circular quanto à máquina. A gente já vai ver sobre isso. Então, o que acontece? Esse equipamento ele é utilizado para fazer a medida enquanto a máquina se move. Então, a máquina vai se deslocando, né? A máquina vai se movimentando, e enquanto a máquina está se deslocando, essa régua, né, digital, com as duas esferas, na parte interna dela, então tem uma régua ali, com 4 casas de precisão depois da vírgula, ela vai o tempo todo fazendo a medida de qual é a distância que a ferramenta está do centro da outra esfera. Então, a distância entre uma esfera e outra. Conforme a máquina vai se deslocando, fazendo um movimento circular, os motores lá, os servos motores, eles têm que estar girando em um sentido. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Imagina, então, uma mesa. Deixa eu ver se eu consigo voltar uma imagem legal aqui atrás. Imagina sobre a estrutura superior aqui, ó, essa parte retangular, uma mesa. Imagina, então, que você tenha uma ferramenta na parte de cima para baixo, ou que você queira fazer o desenho de um círculo. Essa ferramenta vai estar parada. Para você fazer um movimento circular, os dois eixos vão ter que estar girando em um sentido. Então, esse motor inferior vai ter que estar girando no sentido horário, para a direita. Esse motor vai ter que estar girando no mesmo sentido. Então, eles vão fazer um movimento ao mesmo tempo, vão estar girando ao mesmo tempo. A hora que eles fizerem um movimento ao mesmo tempo em relação a 1/4 de volta, um dos motores vai ter que parar de girar nesse sentido, inverter o giro para a mesa vir para o outro sentido. Então, aqui no caso, a rosca, uma das roscas vai estar puxando a mesa para um sentido e a outra vai estar empurrando para a esquerda. Uma vai estar puxando para trás e a outra vai estar empurrando para a direita, para a esquerda. Começar do novo. Enquanto o motor, nesse sentido, está puxando a mesa para lá, o motor do lado direito aqui vai estar empurrando a mesa para a esquerda.
Então, a hora que chegou lá no determinado ponto, aquele motor vai ter que parar e inverter o giro para empurrar a mesa de volta para cá para fazer o arco. Assim como o motor da direita vai ter que parar, inverter o giro para puxar a mesa de volta, enquanto aquele motor de lá continua empurrando a mesa para cá. Conseguiram entender a ideia da interpolação circular? Cristiano, Alex, Jean, Marcelo. Posso explicar de novo, professor, por favor? Se pegar, não, hein? Tá. Imagina que a gente tenha uma mesa aqui. Embaixo dessa mesa tem uma rosca, certo? Tem um parafuso, uma rosca embaixo dessa mesa. É aquela questão da mesa, né? O fuso de esferas e as guias lineares. Então, a mesa ela tem que andar para a esquerda. Imagina que essa mesa tem que andar para a esquerda, certo? Então, vai ter um motor do lado direito que vai estar girando no sentido anti-horário, para empurrar essa mesa para a esquerda, certo? Entendeu? Então tá. Então você tem uma mesa, embaixo dessa mesa você tem uma rosca, e essa rosca tem que estar girando no sentido anti-horário para empurrar essa mesa para a esquerda. Para você fazer um movimento circular, você vai ter que ter um outro motor transversal a esse primeiro, abaixo dessa mesa, com outra guia, que vai ter que estar girando no sentido horário para puxar a mesa para lá, para dentro. Então você vai ter um girando no sentido anti-horário para empurrar a mesa para a esquerda e um girando no sentido horário para puxar a mesa para trás. Então, ao mesmo tempo que esse motor da direita gira para a esquerda, o motor lá de trás vai estar girando para a direita para puxar a mesa para ele, certo? A hora que ele chegar lá nos 90 graus da circunferência, aquele motor que está puxando a mesa vai ter que parar e inverter o giro para empurrar a mesa de lá para cá, enquanto esse primeiro ainda está empurrando ele nos outros 90 graus de giro. A hora que terminou os 180 graus de giro, esse primeiro que está do lado direito vai ter que inverter o giro e puxar a mesa, enquanto o outro lá de trás ele vai estar ainda empurrando a mesa para cá. Ó, isso tudo ao mesmo tempo. A hora que ele chegar aqui nos 270 graus, que é na parte mais externa, o motor lá de trás ele vai ter que parar de girar num sentido e inverter o giro. E isso tudo ao mesmo tempo. Então você tem um fuso girando num sentido e o outro puxando. A hora que chegar lá num determinado ponto, vai ter que parar o giro e inverter, e assim por diante. Captou? Não? Ficou vago ainda? A ideia, então, desses equipamentos é fazer a medida do centro da circunferência, que é a primeira esfera, né, que está estacionada, até a outra esfera que está presa na ferramenta. Como a gente fala de circunferência, quando nós falamos de circunferência, a medida em qualquer ponto do centro até o centro da circunferência, até o arco da circunferência, tem que ser o mesmo. Certo ou não? Se eu pegar aqui desse centro e tiver uma circunferência perfeita, a distância do centro, qualquer ângulo aqui que eu for medir, tem que ser sempre a mesma. A ideia dessa ferramenta é medir essa distância o tempo todo. Então eu vou abrir um link aqui. Vamos ver se vai esclarecer um pouco mais do pessoal instalando esse equipamento na máquina. Então, primeiro eles pegam uma base magnética, colocam uma esfera ali. Depois eles pegam a ferramenta. Né? A base magnética não está fixa na mesa ainda.
Aí eles vão fazer o quê? Eles vão fazer com que a base fique na posição, aí eles travam na mesa. Depois disso, eles colocam o equipamento, né, com as duas esferas, isso tudo é magnetizado, e eles colocam digamos assim, software para fazer o acompanhamento da medida enquanto a ferramenta se desloca. Então, ali naquele ponto existe uma variação de medida pequena, né? E ela vai pegando toda essa distância ao redor da circunferência. Vai jogando um gráfico na tela do software. Ela faz um giro em um sentido, a 360 graus, aí ela para e inverte o giro. Ela faz nos 3 eixos, né? Ela fez em circunferência, ela faz um movimento circular nos outros eixos. E tudo isso gerando um gráfico e jogando o gráfico lá no software. Assim como o nivelamento das máquinas, o ideal é que seja feito esse acompanhamento, né, dependendo da precisão que vocês vão estar trabalhando, dependendo da empresa que vocês forem trabalhar, em manutenção, e esse acompanhamento tem que ser feito, né, nas máquinas operatrizes aí, para ter a precisão, né, da usinagem, para saber como que estão as folgas na máquina. Através desse exame, né, desse software, com esse tipo de equipamento, você consegue pegar se a máquina está usinando ovalizado, se ela está usinando cônico, se tem algum problema aí de desalinhamento. Então, esse equipamento vai gerar alguns gráficos, né? Então, você tem tua máquina, né, automática, aí você faz um ensaio de interpolação, tem uma análise de diagnósticos e vai gerar alguns gráficos. Então, alguns dos gráficos gerados são erro de posicionamento linear, então vai estar usinando ovalizado no sentido horizontal, erro de perpendicularidade, né, vai estar atravessado, desajuste no ganho dos servos motores, um vai estar girando mais que o outro em determinado minuto, em determinado instante de tempo, erro de interesse, então um vai parar e vai ficar mais tempo do que o outro estacionado. Aquele equipamento que a gente viu agora, ele pega as folgas, né? Ele pega as folgas no alinhamento, nas guias lineares, né? Nos fusos de esfera, nas guias lineares, fusos de esfera e nos rolamentos de esfera de contato angular lá de alta precisão. Agora, um movimento linear, né? Um movimento linear de deslocamento, ele também tem que ser preciso. Então, essas máquinas também tem que ser feita uma aferição de medida de deslocamento. Alguém já viu uma trena laser aí? Já viram trena laser, não? Positivo, professor. Opa. Como que funciona a trena laser, né? É um feixe de laser que você apoia na parede, Sei. uma ponta, aperta um botão, ela vai enviar um laser e vai receber um sinal de volta. Então, esse envio e recebimento de informação vai gerar uma distância percorrida pelo laser. Então, existe um equipamento, né, dessa empresa, Reninchal, ela também faz essa aferição de deslocamento aí a laser. Então, chamam de laser de interferometria. É um laser interferométrico. É um nome bem complicadinho.
Então, esse equipamento ele tem alguns sensores que são colocados aí na máquina. E esses sensores, eles medem a temperatura ambiente, umidade do ar, né? Qual que é a pressão atmosférica, qual que é a vibração do equipamento. Então, tem todo um equipamento que é instalado, né, na máquina, através de bases magnéticas. É um software, mesmo software que é utilizado para fazer o ensaio anterior, é utilizado para fazer esse ensaio. E ele também tem 4 casas depois da vírgula. Então, esse equipamento ele é colocado, né, na mesa, né? Ele é instalado, é feito um alinhamento a laser, né, no equipamento, e eles conseguem pegar o desalinhamento, ou se a máquina está se deslocando a uma medida diferente do que ela está dizendo no painel. Às vezes no painel ela está falando que está andando 1 milímetro, quando na verdade está andando 9,99. Então, a gente consegue estar pegando esse erro de deslocamento aí, com esse tipo de equipamento. Então, eles vão deslocando lá 10 em 10 milímetros, 20 em 20, 30 em 30, e vai gerando um gráfico também, né, no equipamento. Aí eles vão te dar o grau de precisão. Ó, sua máquina está sem folga, mas ela está com perda no deslocamento. Ela está, em vez de estar andando aí 50 milímetros, está andando 49,95. Então, tudo isso daí influencia. Antes das empresas que fabricam o equipamento, mandar para o chão de fábrica, eles fazem esse teste. E o ideal é que depois da máquina instalada, também seja feito esse teste de tempos em tempos, para ver se danificou, se desalinhou, se está com perda, né? Se está desbalanceado, desalinhado. Beleza. Depois eu posso estar mandando os links para vocês, né? Vocês podem estar verificando isso aí. Então, após a aferição do interferômetro e balbar, é ajustada a distância de deslocamentos dos eixos através de parâmetros de compensação, inserindo valores dentro dos parâmetros de máquina. Depois que eles fazem a aferição com o balbar e com o interferômetro, o software vai gerar uma tela de códigos de números, né? A quantidade que você tem que compensar dentro da máquina, até uma determinada tolerância. Então, dependendo do valor aferido de folga nos eixos, existe a possibilidade de estar configurando a máquina para compensar essa folga, inserindo esses parâmetros dentro da memória da máquina. Então, tem um lugarzinho lá dentro da máquina que é específico para você estar fazendo esse tipo de setup. Mas quando o fuso, o rolamento, bucha de esfera está com muito desgaste ou muita folga acima da tolerância de ajuste, há necessidade de reforma do fuso, troca dos rolamentos, patins, entre outros. Então, assim, dependendo do grau de precisão que você precisa, que você necessita na tua usinagem ou no teu trabalho, no teu deslocamento, no teu equipamento, você vai ter que fazer uma reforma, ou uma substituição, ou uma manutenção. Esse aqui é o molde, não sei se vocês já ouviram falar em moldes, né? Molde de injeção, e ele é daquela parte que fica na porta do carro. É uma coisa bem boba, né? Que vocês acham que é uma coisa simples, mas é bem complexa. É aquela parte onde fica a maçaneta para abrir a porta do carro. Aqui, na verdade, sai 4 peças ao mesmo tempo, nesse molde. Então, todas essas peças aqui que foram usinadas, elas têm um grau de precisão alto, né, bem elevado, na casa aí de centésimos. Tanto coluna, bucha, usinagem, essas peças de bronze, de deslizamento, é tudo ajustado, com gaveta, né? Então, é um molde bem complexo. Às vezes, até o botão do controle remoto da televisão que vocês assistem precisa de um molde bem complexo. Então, hoje no mercado, máquinas operatrizes são inúmeras aí no mercado. E todas essas máquinas operatrizes que precisam de uma, digamos assim, qualidade de medida, tem que passar por esses testes e por essas análises que eu acabei de passar para vocês aí. Então, em resumo, né, vamos resumir a aula de hoje, para meio que quase finalizar daqui a pouco. As máquinas devem estar fixas ao chão, como o fornecedor ou o fabricante definir no manual de instalação da máquina. Devem passar por alinhamento e nivelamento antes do trabalho. Iniciar, aferir os mesmos de tempos em tempos, né?
fazer as manutenções aí preventivas para conferir o assentamento da máquina na sua posição. Então, é aquela questão lá. Chegou a máquina, instalei, fixei, fiz o alinhamento, nivelamento. Depois de um tempo, eu vou lá e faço a aferição para ver se está tudo ok ou se eu preciso realinhar e renivelar essa máquina. As proteções dos barramentos, guias e réguas devem estar no melhor estado possível, a fim de garantir a proteção dos mesmos. Proteção de quem? Dos barramentos, das réguas, dos encoders, dos mancais. Então, as proteções, né, tem que estar em dia. Utilizar óleo ou graxa definidos pelos fabricantes. Quando não possível encontrar, procurar um produto mais parecido possível que substitua o mesmo. Às vezes você não consegue encontrar o óleo que o fornecedor quer que você use, porque é um óleo, uma máquina chinesa, né? Está lá em mandarim, aí ele pega e coloca um óleo lá, escrito em mandarim, mas você sabe que ele tem que ter uma determinada viscosidade, né? Ou alguma coisa assim. Então você vai ter que encontrar um óleo que seja compatível, né? Que seja de outro fornecedor, que tenha mesmas características físicas e químicas do óleo que o fornecedor quer que você use, para você não precisar ficar importando lá o óleo da China. No caso de se deparar com desalinhamento ou ovalizações das usinagens, utilizar equipamentos de precisão para localizar o problema, a fim de não trocar peças desnecessárias e caras para eliminar o erro. Então, interferômetro, deixa eu ver, alinhamento e nivelamento, tá? Interferômetro, então, é um equipamentinho ali, a laser, ele fica num tripé pro lado de fora da máquina, enquanto uma outra parte, a laser, né, fica fixa na parte que se desloca. Acho que esse vídeo vai estar no trabalhinho que eu vou passar para você, que é 9 horas já, bacana. Deu para aproveitar bastante hoje a aula. Tá bom, tá beleza. Deixa eu ver, alguém mandou alguma mensagem aqui no Teams? Não? Deixa eu ver se foram vocês. O Marcelo falou mais ou menos lá. Beleza. Então, é o seguinte, pessoal. Eu vou estar enviando no WhatsApp do grupo de vocês aqui um arquivo de Word, né? É esse cara aqui. Vou abrir ele aqui. Alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje? Alguma informação que vocês acham que eu deveria repassar? Alguma coisa assim? O que vocês me dizem? Tá tudo tranquilo? Não? Quem cala consente, hein? Foi todo mundo jantar e me esqueceu. Então é o seguinte, ó, espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Eu vou continuar aqui, então. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo que está aqui, ó, alinhamento e nivelamento de máquinas, para quê? Para digamos, se aprofundar um pouquinho mais. É um videozinho de uns 15 minutos, deixa eu ver se tem tempo aqui. Acho que vai ser uns 15 minutinhos, ó, 13 minutinhos de vídeo. É do Telecurso 2000, vale a pena assistir. Eles vão explicar algo mais aprofundadamente para vocês, né? Vocês prestem atenção nesse videozinho. Aí tem algumas questõezinhas aqui para vocês responderem, né? Nada muito extenso, tá, pessoal? Pode ser alguma coisa um pouco mais resumida, né? Ou se vocês já souberem de cabeça, ou pesquisem no Google, vocês vão encontrar material, né? O que é uma manutenção corretiva planejada, uma manutenção corretiva não planejada, o que é uma manutenção preventiva, tá? Preditiva, beleza? Aqui tem um videozinho sobre alguns exemplos de utilização de fuso de esferas, tá? Alguns tipos de fuso de esfera, não existe só um tipo, existem vários. É um videozinho que vai explanar, né, algumas aplicações aí, vou deixar para vocês assistirem. Mas
a fazer alguma pesquisa ali, né? Quais as falhas que podem acontecer, quais os tipos de manutenção feita em fuso de esferas. Então, eu coloquei um linkzinho aqui para vocês estarem acessando e lendo alguma coisa, né? De informações sobre o que está pedindo aqui embaixo. O que mais? Vamos ver. Eu fiz mais umas coisinhas aqui. O videozinho que eu ia passar agora há pouco, então eu deixei aqui para vocês assistirem, né? Se acaso acharem interessante. Aí coloquei um link aqui, alguns links aqui para vocês estarem entrando, dando uma olhada, né? Verificando quais as tecnologias que existem. Um videozinho ali que a gente acabou de ver meio superficialmente ali nos slides. Aí deixei algumas questões aqui, como funciona o interferômetro, quais os princípios básicos e quais as suas aplicações. O videozinho lá do Balbar, né? Se acaso alguém queira assistir. E algumas questõezinhas aqui, o que qual a finalidade do equipamento. Então, vocês podem estar assistindo, pesquisando no Google, pesquisando em biblioteca, se você tiver livro, e respondendo essas questões aí para a gente. Hoje é quinta-feira. Está todo mundo me ouvindo? Está tranquilo? Posso continuar? Sim. Pode. Tá, beleza. Hoje é quinta-feira, né, dia 18. Pelo calendário que estava em minhas mãos, que pode ser alterado, nosso próximo encontro é para ser no dia 6. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu calendário, que eu acho que eu mostrei para vocês na segunda-feira. Mas pode haver alterações, isso tem que ver com o Mauro, se ele vai alterar ou não. Aqui, manutenção mecânica, 40 horas, terceiro módulo, verde. Então aqui, hoje nós estamos no dia 18 de março. Amanhã, dia 19. 22, 23, 24, 25, 26 não é comigo. 29, 30, 31 não é comigo. É para ser no dia 6, mas pode ser que haja alterações nesse calendário. Então, assim, quem terminar hoje, pode estar mandando por e-mail para mim hoje. Vou deixar meu e-mail aqui. As aulas seriam práticas, professor? Então, se tudo correr bem, é para ser prática as próximas aulas, mas daí vocês têm que me entregar alguma coisinha, né? Não, fala essas aulas que estão no calendário aí, no caso, seria com você mais prática, né? Seria comigo mais prática. Não que eu não iria passar teoria, eu ia passar teoria. Alguma coisa a gente ia ver. Mas, né, como aconteceu, a gente ia ter aí 20 teoria, 20 prática. Como aconteceu essa questão aí de coronavírus, né? Ver se eu consigo copiar isso. Não consigo copiar? Jackson.vargas@sistemafiet. Vamos ver se eu consigo exibir. Tá? Já dá um Ctrl+C, Ctrl+V para não ter erro. Visão geral, informações. Cadê? Dispositivos, privacidade. Ctrl+C. Lá no Ctrl+V. Ctrl+J. Vamos ver se é maiúsculo ou minúsculo. É minúsculo. Ou, né, se acaso preferência no primeiro, mas se acaso der aquele
bate e volta, né? Cai em spam e retorna, pode estar enviando nesse de baixo. Então, para ser tudo minúsculo também. Isso aqui é para ser minúsculo também. Vou estar enviando tanto em PDF, né? Esse arquivo, como em arquivo de Word. Não sei se eu salvar em PDF, os videozinhos não vão abrir automático aqui para vocês assistirem, né? Se é o caso alguém queira assistir. Se eu salvar em PDF, vai abrir só a imagem. Então aí eu não sei, vocês querem que eu mande o link dos vídeos para vocês assistirem no YouTube, o que vocês querem que eu faça? Eu mando na sequência, né? Eu coloco o primeiro vídeo, eu mando um link, o segundo vídeo eu mando um link. Pode ser? Pode ser, Michel. Tá bom. Vocês não vão encontrar as respostas nos vídeos, tá? Vocês vão ter que pesquisar aí na internet. Então, fica aí para vocês darem mais uma lida, né? Mais uma estudada, pesquisar mais informações sobre algumas outras coisas. E daí fazer essas questõezinhas aí, né? Dar uma lida, se inteirar um pouco mais do assunto por conta própria. Beleza? Acredito que alguma coisa dessa aula de hoje foi proveitosa, né? Alguma coisa a gente absorveu a mais aí hoje, né? Foram poucos os participantes aí, né? Um ou outro só, o Jean participou bastante. Marcelo tá sem áudio, pelo jeito, né, Marcelo? O Cristiano também falou um pouco. Mas Eu vou finalizar a gravação, então. Daí eu vou disponibilizar o link no YouTube para a turma, né? Vou fazer o upload e vou enviar no grupo aí.